Essa palavra, irmãos, essa passagem, esse livro de Neemias, narra a história. Nós temos, antes de Neemias, nós temos o livro de Esdras. Logo após nós temos o livro de Neemias. E juntamente com esse livro está inserida uma história também, em que virou um livro à parte, que é Esther. Então fala de um contexto em que o povo de Deus já havia, todo o povo, sido levado cativo. Então algumas nações inimigas subjugaram o povo de Deus. Como nós temos aprendido aqui no nosso seminário teológico, nós estamos estudando justamente isso, que por causa da desobediência do povo, por causa do povo não voltar-se para Deus, que Deus permite que nações inimigas, permitiu que nações inimigas viessem subjugar o seu povo. Então nós aprendemos que logo após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono e houve um cisma, houve uma ruptura no reino de Israel. Então a partir daquele momento surgiu o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, como nós falamos aqui no nosso seminário, foi o reino em que aproximadamente 19 reis se assentaram no trono do reino do norte, cuja capital era Samaria. Mas que nenhum desse rei fez com que o povo viesse voltar a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus. Então era um povo muito rebelde por causa da liderança, porque nenhum rei fez o povo voltar para Deus e adorar a Deus. Então o reino do norte foi o primeiro a ser levado cativo, foi destruído o reino do norte. E com o passar do tempo, o reino do sul também se desviaram de Deus, porque ora sentava-se no trono um rei que trazia o povo à adoração, e ora sentava-se no trono um rei que espantava Deus no meio do povo. Então Deus foi dando oportunidades, porque de tempos em tempos o povo voltava para Deus, até que chegou um momento em que não havia mais saída, o povo já estava totalmente afastado de Deus. E Deus então permitiu que o reino do sul também viesse sido levado cativo. O interessante é que durante esse tempo vários profetas se levantaram para poder exortar, admoestar, para poder falar para o povo que o povo estava andando no caminho errado, que o povo estava se desviando de Deus e que Deus iria cumprir juízo sobre o povo. O povo é levado cativo. Jeremias foi esse último profeta que disse: não adianta. Vocês podem arrumar a malinha de vocês, vocês já podem colocar na cabecinha de vocês, porque não tem mais saída, não tem mais jeito. Deus mandou dizer que vocês serão levados cativos para a Babilônia e ficarão 70 anos lá. Passaram-se 70 anos, Deus não havia prometido na tua palavra que seria 70 anos. Passados 70 anos, Deus, como também já havia dito usando o profeta Jeremias, queria levantar o seu ungido, chamado Ciro. Isso foi aproximadamente 120 anos antes do nascimento desse homem. Deus já havia dito que levantaria um ungido, Ciro, que seria aquele que daria a carta, que daria permissão para o povo que estava cativo voltar para a terra-mãe. Eu acho que o outro está falando menos, vou pegar o outro daqui a pouco, tá? Voltar para a terra-mãe, para começar a colocar a casa em ordem, para começar a reedificar os muros, para começar a reedificar o templo. Então isso aconteceu, e os primeiros a retornar, a primeira leva veio junto com Zorobabel, e logo após Zorobabel vem a segunda leva com Esdras. Então nós vimos o livro de Esdras, que vem antes de Neemias. Esdras volta para a terra de Jerusalém para trazer a consagração, a espiritualidade no meio do povo de Deus, porque o povo estava afastado, o povo não era mais temente, a cidade foi destruída por causa da rebeldia. Então Deus dá uma chance após 70 anos e começa a colocar a casa em ordem. Começamos Zorobabel, Esdras, e agora nós veremos Neemias. Então nesse processo de reedificação da casa de Jerusalém, das muralhas, a palavra que nós lemos agora diz que um certo homem chamado Neemias, quando ele recebe, ele pede informações ao teu irmão. O seu irmão que viera de Jerusalém pergunta: como está Jerusalém? Vamos contextualizar. Como está a igreja? E Neemias, está ruim. A igreja está destruída. A igreja está destruída, os muros que protegiam estão
caídos, estão derribados, está queimado, os irmãos estão espalhados, ou seja, Neemias, a igreja está uma tragédia. Neemias, irmãos, como nós lemos, ele era um copeiro desse rei. Ele estava numa terra estranha, mas ele gozava de certa regalia, porque ele estava no palácio, ele estava servindo o rei daquela nação. Ele provava toda a bebida, comia todo o alimento antes de ser entregue ao rei, porque se tivesse contaminado ou envenenado, ele morreria, mas o rei não. Esse era o procedimento da época. Então ele gozava, usufruía de tudo do bom e do melhor. Neemias poderia ficar no seu mundinho, Neemias poderia se preocupar somente com a sua vida, mas ele estava interessado na igreja, ele estava interessado em Jerusalém, ele estava interessado no templo. E ele pergunta: como está a terra-mãe? Como estão os meus irmãos? E a informação que ele recebe: está uma ruína, está destruído, os muros foram derrubados, foram queimados, o templo destruído, e os nossos irmãos estão espalhados. Quem está entendendo? Glória a Deus, até aqui. E foi bravo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai melhorar. Vamos ler a Bíblia de novo. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Quando ele ouve essas informações, o versículo 4 diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me. E o que ele fez? Chorou. Tem muita gente que está chorando, irmão, de ver a destruição das igrejas nos dias de hoje. Mas só que tem muita gente se prostrando, chorando e não sai disso. Nós veremos através desse livro de Neemias que o Senhor lhe chama a mim e a cada um de vocês a responsabilidade para com a sua obra. E nós estamos falando de um copeiro. Nós não estamos falando de alguém que era de uma linhagem sacerdotal. Nós não estamos falando de alguém que tinha uma posição elevada lá em Jerusalém, nem a sua família. Nós estamos falando de um copeiro. E esse copeiro, quando ele chora, ele se prostra diante do Senhor. O versículo 4 diz que, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Sabe quantos dias? 40. 40 dias ele chora, ele se prostra. E quando alguém deseja fazer algo para a obra de Deus, para o reino de Deus aqui nessa terra, quando nós paramos, nos prostramos, oramos a Deus, Deus te dá direção. Quem está crendo nisso? Quando nós nos prostramos, oramos, porque estamos preocupados com a obra, estamos preocupados com a casa, quando há sinceridade em nossos corações, quando nós oramos, Deus te dá orientação. Glória a Deus, aleluia. Muitos não estão orando por isso, irmão. Muitos já não estão orando porque sabem que Deus vai te orientar naquilo que você precisa fazer para mudar o quadro da igreja. Então muitos não estão orando. Não vou nem orar, porque eu sei que Deus vai mandar eu trabalhar. Mas Neemias se prostra, Neemias ora, jejua, ora. E quando ele acaba, nesse processo de jejum, de oração, de lamentação, a Bíblia diz que ele chama para si a responsabilidade. Ele não está ali no palácio, bem do bom, usufruindo do bom do melhor. Está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor perdoe os meus irmãos que estão lá em Jerusalém. Eu quero que o Senhor perdoe os meus irmãos da igreja que estão aprontando todas, Senhor. Senhor, tenha misericórdia daquele que está pecando contra ti. Senhor, tenha misericórdia daquele outro também que está fazendo isso de errado. Oh Senhor, perdoa esse, perdoa aquele, perdoa o outro também, Senhor. Oh Deus, oh, se o Senhor mostrasse para eles o que mostra para mim. Oh Senhor, tem tantas coisas erradas. Oh Senhor, esse povo, Senhor, não te merece. Oh Senhor, esse povo não vale nada. Esse povo, Senhor, foi isso que ele disse. Ele disse: eu peço perdão, Senhor, em primeiro lugar, pelos meus pecados dos meus pais e pelo pecado de todo o povo de Israel. Chama para si a responsabilidade. Sabe o que o Senhor está falando conosco aqui? Está acontecendo alguma coisa na tua igreja? Tem algum problema na tua igreja? Não está indo
trabalho. Tem alguém entendendo aí? Ah, mas graças a Deus a culpa não é minha que eu estou sendo. Mas o que tu faz? Tu faz ou tu atrapalha? O Espírito Santo de Deus começa a falar com vidas aqui nesse lugar. Tudo que acontece na igreja é responsabilidade do corpo. Não é do fulano, do ciclano. Porque se fulano e ciclano está errado, a Bíblia diz: chama o teu irmão e repreende. Se o teu irmão está fazendo coisa, está pegando, está mentindo, está tocando terror e fora, cara, tu está maluco? Tu quer morrer, quer matar um montão contigo? Então a responsabilidade é minha, tua. Ah, o pastor não está vendo, o pastor não tem visão espiritual, o pastor, ei, você vai para o inferno comigo. O que é isso? A responsabilidade é nossa. Aleluia. E Neemias, vamos ler, não, esse cara é doido. Olha aí, olha a tua Bíblia aí, vamos ler. Versículo 5, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de inútil pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais o que eles têm cometido? Não. Temos cometido. Interessante, porque é uma fresquinha. Temos cometido. Então ele está falando de algo que está acontecendo. Ele está acontecendo. Ele está falando de algo que está em andamento. Temos, é hoje. Então ele está lá no palácio. Gente, essa revelação, bota aí que veio fresquinha agora, nem tinha essa. Ele está no palácio, está usufruindo do bom e do melhor. Ele recebe a notícia, começa a orar e começa a pedir perdão pelo pecado do povo de Deus, pelo pecado dele. E ele diz: o pecado que temos cometido, ou seja, está acontecendo. Então ele está no palácio. Talvez pensaram: se eu estou no palácio, enquanto está tudo destruindo na igreja, enquanto as coisas estão acontecendo errado, eu estou pensando só em mim. Ei, eu estou pecando contra o Senhor em não fazer nada. Tem alguém entendendo? Por isso que ele diz: temos cometido. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Versículo 7. Não, finalzinho do versículo 6. Os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Primeira coisa, está acontecendo alguma coisa errada, não está legal, é fulano, é ciclano, fulano está em pecado, mas está em pecado, está pulando muro, está adulterando, está em pecado, está em fornicação, fulano, só pode ser, se a obra não está indo avante, tem alguém em pecado, hein? Sou eu, é você. Não estou falando pecado, a responsabilidade é nossa. Ora a Deus, que Deus te mostra, mas faça alguma coisa. Porque Neemias orou. Neemias jejuou, pediu perdão, Deus mostrou o que tinha que fazer, e quem fez? Ele chamou o pastor lá de Jerusalém. Ele fez. Ora que Deus te dá visão para você realizar. Aí nós vamos te ajudar. Quem está entendendo? Então nós vemos Neemias se colocando à disposição de Deus para que Deus possa usá-lo. Então nós vemos Neemias, ele se sentiu, após receber essa informação, ele se sente triste, contrito, quebrantado, ora a Deus, jejua 40 dias. E quando nós assim fazemos, Deus nos mostra o que deve ser feito e começa a mover as águas para que nós possamos realizar aquilo que nós desejamos realizar para o bem da obra de Deus. Capítulo 2, por favor. A partir do primeiro versículo. Versículo 2, está ganhando tempo. Não, versículo 1. Do capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não está doente?